Então, agradecemos aqui a oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas os nossos corações estão ligados, as nossas mentes, de maneira que vamos falar de Jesus, e assim nós sentimos já de imediato uma conexão muito além dessa virtual, né? Uma conexão que é de coração a coração. Para que nós possamos compreender a mensagem do Cristo, é preciso ter os nossos corações abertos, porque o reino dos céus começa no coração de cada homem. E cada um de nós é chamado a edificar esse reino, mudando a sua postura, a sua conduta, tornando-se um homem novo diante das provações e adversidades, as dificuldades que surgem, estão aí para nos provar e para nos testar o tamanho da nossa fé, considerando fé como fidelidade a Deus, aqueles princípios que Jesus nos ensinou, e o maior deles, que nos amássemos uns aos outros, conforme Ele nos amou. Assim, nós vamos nos debruçar um pouco sobre a mensagem do Cristo, e naquele tempo em que Ele caminhava no meio de nós, encarnado, trazia a mensagem da Boa Nova e havia escolhido os discípulos, aqueles 12 discípulos mais próximos, com as mesmas dificuldades que nós mesmos, com as lutas íntimas, as dúvidas, mas seguiam Cristo pelas estradas empoeiradas de aldeia a aldeia, naquele dia em que o tempo parecia correr um pouco mais devagar. Como se naquela tarde, naquele fim de tarde, repleto de expectativas, fosse acontecer algo que despertasse ainda mais forte a sua fé, a fé de cada um deles. Mas ela não é uma fé conforme aquelas que os fariseus e os sacerdotes adotavam, que buscavam simplesmente seguir os ensinamentos de Moisés nas tábuas da lei, os 10 mandamentos que veio de Deus, e ainda outros tantos mandamentos que foram estabelecidos para a organização daquela sociedade judaica. Mas Jesus vinha esclarecer diante do povo que esse reino dos céus não haveria de surgir conforme eles esperavam, que o Messias que haveria de vir e que já estava no meio deles não seria aquele que chegaria montado num cavalo de guerra para libertar o povo de Israel do quante romano. Julgavam os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, que o Messias esperado seria, então, esse que restabeleceria a ordem, retiraria dos romanos o poder, entregaria esse mesmo poder na mão daqueles que se assentavam na cadeira de Moisés. Mas Jesus vinha trazer uma mensagem diferente. Vinha ele falar que o reino dele não era deste mundo, mas começava no coração de cada homem. Que para se aprender esses ensinos novos era preciso modificar-se por dentro, da mesma forma que não era viável se colocar remendo novo em tecido velho, porque ambos se iriam rasgar, né? E o rombo ficaria pior. Da mesma forma, não era acertado colocar vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odre novo, de modo que haveria necessidade de uma mudança de comportamento. Então, naquelas viagens que eles faziam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, conversavam sobre esse reino e sobre a dificuldade de entender de como se estabeleceria esse reino. E Jesus orientava-os também nas trajetórias, mostrando que há necessidade do amor para que se cobrisse a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados. Que o amor vinha como esse bálsamo que purifica, e que as provas, as enfermidades, as lutas que cada um enfrenta
tem por finalidade nos fazer avançar um passo na evolução espiritual. Que cada um deve enfrentar as suas lutas, e ele que aceitava o ser chamado de mestre, porque em verdade dizia: eu sou, e eu vim vos ensinar o caminho da verdade na vida, e que para chegar a esse Deus que eu vos ensinei a chamar de Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode seguir, chegar ao Pai se não for através de mim. E quem é aquele que quisesse seguir, que tomasse, pois, a sua cruz, né? A sua cruz de dificuldades, de lutas, de deveres, e que seguisse com ela até o final. Dizia ele: aquele que perseverar até o final será salvo. Caminhavam assim, em discussões, uns querendo saber como é que se daria esse reino, outros buscando, entendiam que haveria de ter cargos importantes nesse reino. Os discípulos discutiam, assim como nós, né? Querendo saber quem é aquele que seria o maior no reino dos céus. Mas Jesus os corrigia. Dizia: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido. O Filho do Homem veio ao mundo para servir. E se alguém quer ser grande no reino dos céus, seja, pois, o servidor de todos. Esclarecia dentro da mansuetude, mas da firmeza. Mostrava-lhes que Deus não vai carregar qualquer um de nós no colo, mas que nós vamos, passo a passo, subir os degraus da própria evolução. E, deste modo, por merecimento, alcançar essa evolução tão sonhada, que significa felicidade. Porque quanto mais nós vamos aliviando de nós o peso, burilando, retirando de nós arestas, cada vez mais moralmente vamos crescendo, intelectualmente também vamos crescendo, e dentro dessa proposta vamos nos tornando cada vez mais puros, mais próximos do entendimento da lei que nos rege a vida. Caminhava assim, naquelas conjecturas, os discípulos, quando de repente, aproximando-se de uma certa aldeia, sentiram no ar um cheiro desagradável e observaram que uma turba de 10 leprosos vinham se encaminhando em direção à estrada. João, um dos discípulos, o mais moço, gritou que se afastassem dali, porque eram portadores de morféia. Mas Jesus o repreendeu. Ouçamos, João, o que eles querem de nós. Nós estamos aqui, conforme eu vos disse agora há pouco, para servir. E não é o são que precisa de médico, mas o doente. Mas os discípulos, assustados, porque estavam diante de pessoas que estavam ali excluídas da sociedade, porque os leprosos eram abandonados pelos seus familiares, eram riscados do livro da vida dos sacerdotes, né? Quando nasce uma criança, haveria de ir no templo para registrar aquela criança e entregar a vida dessa criança a Deus Todo-Poderoso. Mas se elas viesse a adoecer por essa doença contagiosa, que eles consideravam qualquer doença de pele como se fosse lepra, eram-se colocados para fora das cidades, da cidade de Jerusalém, dos muros da cidade, e eles eram impedidos de entrar e ficavam ali à mercê da própria sorte, solicitando algum alimento, algum viajante que passasse por ali, que pudesse deixar ao pé da estrada um pedaço de pão, um pouco d'água, porque eles estavam ali abandonados por toda a sociedade, marginalizados, à espera da própria morte. Mas Jesus vai ao encontro dele. E os discípulos dizem: não convém, mestre. E ele repete: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E vai na direção daqueles leprosos que se ajoelham no chão e começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor, que sofremos, estamos doentes, estamos vivos, mas já considerados mortos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E Jesus se aproxima daqueles homens ali, de carnes despedaçadas,
o cheiro pútrefo no ar, da própria putrefação dos corpos ainda vivos, mas sofridos, as lágrimas nos olhares, as dores, a expressão de dor. Mas Jesus fala: o que queres que eu te faça? O que queres que eu vos faça? E um diz: Senhor, que tenha misericórdia de nós, que nos limpe, Senhor. Se tu quiseres, tu podes nos limpar. E ele pergunta: tu crês que eu possa fazer isso? Então volta, apresenta-te ao sacerdote, entra na cidade e vai até o sacerdote, mostra que maravilha Deus fez por vocês e oferece lá no templo, por conta da purificação, aquilo que ele recomenda. Porque aquele que fosse curado haveria de voltar ao templo e apresentar, né, a título de purificação, aquilo que Moisés havia estabelecido na lei. E eles, então, surpreendidos diante daquilo que Jesus manda, que voltasse à cidade, se colocam de pé, acreditando na palavra daquele que não se teve receio de aproximar deles, tocou, inclusive, eles. E eles começam a voltar para a cidade, meio sem entender o que houvera se passado. Uma disposição nova tomava conta daqueles corpos cobertos de chagas e começaram a tirar as faixas que cobriam as feridas. E à medida que o povo iam tirando e olhando as próprias mãos, os pés, o corpo em si, foram observando que as feridas estavam desaparecendo. No que tiravam a faixa e olhavam, aquela ferida que há pouco estava ali sumia. Os corpos estavam se regenerando sozinhos. Um médico interior parecia curá-los de dentro para fora. Que força fora essa que aconteceu? Mas cada um deles agora sentindo o calor da saúde novamente no corpo, sentindo novamente que estavam dispostos, prontos a entrar novamente na cidade. Não lembraram ainda de voltar e entrar no templo, mas diante daquela cura milagrosa, um começou a pensar consigo: vou voltar à minha família. Revoltado, lembrou que a família havia expulsado da própria casa e, naturalmente, a esposa já deveria ter arrumado até um outro que substituísse a frente do lar, para prover o lar. E os filhos o olharam com desprezo diante daquela enfermidade que ele apresentava. Ninguém queria chegar próximo. Afinal de contas, era natural que, se alguém adoecesse assim, fosse colocado para casa. Mas ele, um daqueles leprosos, repleto de revolta, tinha exclusivamente em sua mente a vontade de chegar em casa, mostrar-lhes que estava bem e recuperar, então, os seus haveres, os seus bens, e dizer ali algumas verdades, colocar para fora aqueles que houveram sorrido, né, a respeito da sua enfermidade, desprezando. Outro ainda, em nome da ganância, voltou ao lar paterno, não se lembrou de chegar ao templo, mas falou assim: eu sou o primogênito daquela casa. E o meu irmão aproveitou-se da minha doença, desejou que eu morresse para ficar com a minha parte. Entrou em nome da ganância para retomar aquilo que era dele. Outro ainda seguiu em nome da luxúria, porque havia perdido, né, em função da doença, todo o contato que tinha com as tabernas, né, o gozo que a vida proporciona, todos os prazeres, e dizia consigo: eu perdi muito tempo naquela doença e vou agora aproveitar a vida, porque essa é a vida que eu disponho, e agora que estou bem, voltarei às minhas amantes, voltarei a ter a mesma vida que eu tinha como antes da doença. Eu não sei como é que surgiu, mas um daqueles leprosos
que era samaritano. Vendo-se livre da enfermidade, em nome da gratidão, voltou à presença de Jesus, que ainda estava a caminho com os discípulos, e gritando: Mestre, mestre, Deus seja louvado, hosana nas alturas. Eu estou curado, Senhor. E se atirou ao pó da terra, abraçando os pés de Jesus, agradecido. E Jesus o abaixa junto onde ele estava, da poeira daquele chão, levanta-o e fala: meu irmão, que Deus te abençoe, porque a tua fé te salvou. Mas onde é que estão os outros 9? Os outros que foram curados? Naturalmente, cada um tomou o seu caminho. Mas quando Jesus fala que a tua fé te salvou, queria ele dizer, por exemplo, salvou da enfermidade? Será que aqueles outros também que foram curados, mas que voltaram às mesmas atitudes que levou a aparecer a enfermidade, será que estavam curados em espírito ou a cura foi tão somente do corpo físico? Porque aquele que foi grato sentiu que a salvação chegou em seu próprio espírito, não só no corpo físico, que ele estava restabelecido, mas quando ele se coloca nessa postura de agradecimento, ele então dá-se conta que a enfermidade o trouxe a reflexões tão profundas que ele não tivera antes. O que nos leva a pensar que quando chega uma dor ou uma enfermidade, ela traz consigo um ensinamento. Ela busca nos chamar a atenção daquilo que ainda está errado em nós e que nós precisamos corrigir por dentro. Porque quando nós corrigimos por dentro, manifesta-se por fora. Não era essa mesma a mensagem que Cristo dizia? Porque todo o nosso organismo físico ele tem um tempo de validade aqui sobre a face da Terra. E nós haveremos de purificar o nosso espírito, deixando no corpo físico aqueles pontos enegrecidos que estão em nosso perispírito, como se um filtro fosse. O nosso organismo físico recebe e vai extirpar do nosso corpo espiritual por meio de uma enfermidade. É como se o espírito mergulhado na carne encontrasse nessa própria carne um filtro. Quando as dores, as enfermidades, essas mazelas nos alcançam, estamos deixando no organismo físico para abrir os nossos olhos no plano espiritual, libertos desses pontos enegrecidos. E numa análise ainda mais aprofundada, nós daremos conta que é parte da lei de Deus que nos diz a cada um será entregue conforme as suas obras. Em outra palavra do Cristo, entendemos que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então, não é porque nós estamos nos recordando ou vendo em nossas tendências como um filme que nos revelasse o passado, enxergando dentro de nós aquelas tendências que podem nos levar à queda, na tentação, como outrora. Não é porque nós já tivemos caindo nesses precipícios que haveremos de cair novamente. Ou se já invadimos aldeias com espadas em riste, perfurando abdômenes, cortando cabeças, incendiando casas, acabando com famílias, destruindo tudo ao nosso redor, em nome da riqueza que buscávamos alcançar, ou da brutalidade, em nome da brutalidade, agirmos assim. Se o amor que o Cristo nos trouxe nos convoca a agir de forma diferente, é preciso
mudança de atitude no sentido de fazer a caridade, porque o Espiritismo nos desdobra a sua bandeira dizendo: fora da caridade não há salvação. Mas é preciso compreender que antes da caridade nós precisamos nos ver como irmãos. É preciso estabelecer um vínculo de amizade, de irmandade, uns com os outros, para que nossa caridade não seja vã. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, o que a minha voz poderia tocar o coração de quem? Seria como um sino que soa, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens, né, para fazer a caridade, mas se não houvesse amor nesse meu gesto, de nada isso me valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo a ser queimado, ainda que eu enfrentasse bravamente algum agressor, mas se eu não fizesse isso em nome do amor, por amor, isso também não me valeria nada. Então, é esse amor que Jesus vem nos falar e que Paulo escreve na carta aos Coríntios, né? Mostrando o entendimento desse amor a nos convocar a essa mudança de atitude. Porque se a cada um é dado segundo as suas obras, e se a justiça de Deus opera nesse sentido, se a justiça de Deus chega até a nós, até cada um de nós, e nos encontra num trabalho de amor, com fraternidade, com caridade, manda a misericórdia divina, que a justiça se afaste e que permita que o nosso ato de amor venha quitar os nossos débitos lá de trás. Então, assim, um cirurgião corta um abdômen para retirar uma pedra de uma vesícula, um rim, recuperar, fazer um transplante de coração. Ele faz isso com amor e com tanto consciência, restitui movimentos, restitui expressões faciais através da plástica. Então, o nosso ramo de ofício onde nós elaboramos é a oportunidade também que temos de nos aproximar uns dos outros. Ah, mas o médico cobra, né, uma fortuna para fazer uma cirurgia dessa. Mas ainda assim, se ele fizer com amor, né, ele leva também o tesouro espiritual, porque quantos de nós nos ficamos tão agradecidos ao médico que fala: meu irmão, o que eu posso te ajudar? Porque se o paciente não quiser ser ajudado, não adianta medicamento forte, não adianta uma injeção caríssima, não adianta uma cirurgia, porque se o paciente não quiser a cura, não quiser ser curado, por mais nome que tenha esse cirurgião, por mais que nem ele cobre a cirurgia que ele venha fazer, se ele não quiser ser curado, ele vai partir, porque ele já se entregou à tristeza, à indiferença pela vida. Ele já perdeu o próprio brilho e aquela luz que Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus, não ao homem que pratica a obra, porque nós estamos com saúde, nós estamos com disposição, nós estamos operando num ramo qualquer de ofício, por graça de Deus, por ter nos aberto portas para alcançar esse ofício que sonhamos um dia e que tivemos que atravessar provas para adentrar uma determinada empresa, um determinado concurso. Veja que são essas mesmas provas que nos possibilitam a adentrar no ano superior, a entrar numa faculdade, a conseguir um emprego mais estável e, assim, uma estabilidade também econômica, financeira. Mas o dinheiro em si, o valor que se dá ao dinheiro é o que você faz com ele e o que ele fez contigo. De modo que é preciso, pelo menos uma vez, como diz lá o Roberto Frejá, dizer ao dinheiro quem é mesmo o dono de quem. Né?
Eu sou o dono do dinheiro? Ou é o dinheiro que me comanda? Ou eu faço coisas absurdas para obter o dinheiro? Ou eu desprezo o meu irmão para obter o dinheiro, obter o cargo que ele ocupa? O que esse dinheiro está fazendo comigo? Por isso, o Cristo dizia, é mais difícil, ou seja, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque ele está tão focado a servir ao dinheiro, não se pode servir a dois senhores, né? Ou se vê a Deus ou a Mamon, né? Não se pode servir, andar para a direita e para a esquerda. Como é que você vai fazer esse caminho? Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado. E assim, aquele espírito, aquele homem arrependido, aquele samaritano que era desprezado pelos judeus, porque havia tido ali uma desavença, né, histórica entre o povo judeu e as tribos, né, da Samaria, porque todas as invasões ocorreram por ali, pela cidade de Samaria. Então, havia essa animosidade entre eles. Mas era um samaritano que dava a demonstração da gratidão. Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que nós temos em nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa paz, pelas dificuldades mesmo que surgem, pelo arrependimento que nos chama à reparação. Porque anotem aí no caderno, isso vai cair na prova e nós não podemos errar mais. Porque arrependimento sem reparação é igual a semente longe da terra. Não floresce, não viceja, não dá frutos. Dizer que eu estou arrependido, mas não me colocar a caminho para reparar os meus erros, isso não vai me ajudar em nada. Então, diante das lutas, das provas, das dificuldades que surgem em nossa vida, entendamos que nós, espírito, temos ansiedade por nos purificar. E o que é que nos purifica? Se não essas provas que surgem em nosso caminho, em nossa estrada. A misericórdia é uma porta aberta para o perdão, que nos pede, então, que busquemos a reconciliação. Ser misericordioso é pedir perdão para si mesmo. Mas eu estou errando aonde? Onde é que eu cometi deslizes? Mas na oração do Pai Nosso, todas as noites a gente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas isso fica lá na prece, porque quando alguém me fere, ou quando eu tenho alguém que me deve, eu mudo de postura, eu me torno um agressivo, eu fecho a cara para aquela pessoa que me deve, porque em outra versão diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Poxa, mas será que é dívida de dinheiro mesmo? Nós não sabemos a luta que o outro enfrenta. O que ele teve que vencer para chegar até nós e falar, será que você poderia me ajudar? Eu estou precisando realmente de um dinheiro. Ah, mas dinheiro eu não tenho, né? Aqui nós temos muitas palavras de conforto, né? Nós temos, assim, eu vou te falar sobre reencarnação, você está passando por isso, meu irmão? É coisa que você fez em outra vida, mas, meu irmão, eu estou passando necessidade lá em casa, eu não tenho que levar para casa. Tenha compaixão, me ajude de alguma forma, de repente, quem sabe vocês podem juntar uma vaquinha, me ajudar, eu não tenho um gás lá, como é que eu vou chegar em casa? Em casa, a esposa está lá, o filho pequeno, né? Eu não consegui pagar a luz desse mês e tal. Então, há muitos dramas que nós desconhecemos e que nós, mais uma vez, conforme aquela parábola dos convidados para o festim das bodas, vamos desprezando o convite, a gente fica meio cismado. Poxa, como é que alguém fala, não vou nessa festa, não? A gente fica doido para ir numa festa, não? Ele fica doido, pô, mas tem uma festa, matou, vai ter churrasco, você não vai? Ah, não, estou cuidando da minha lavoura, estou cuidando me casei agora há pouco, e um por outro vai
arrumando desculpas, escusas, para não aceitar o convite. Mas que convite é esse? Esse convite é a caridade. Esse convite é alguém que bate a sua porta pedindo seu perdão, pedindo a sua colaboração, sabe? Seja um tostão, né? As pessoas, às vezes, falavam com o Chico Xavier, Chico, essas filas intermináveis, e você mete a mão no bolso, dá um dinheiro para a pessoa, põe alguma coisa no envelope, né? Fala, essa senhora, por exemplo, aí, Chico, ela é dona de um comércio ali, ela entra na fila para pegar aqui, para poder vender lá na lojinha dela. Ah, mas, meu irmão, tenhamos consideração por ela, afinal de contas, ela enfrenta esse sol todo aí para pegar. Mas, Chico, nós temos que ensinar a pessoa a pescar, nós não podemos ficar entregando peixe a vida inteira. E o Chico, com aquela paciência, buscava com o Emmanuel, como é que eu vou responder a isso, Emmanuel? E um dia o Emmanuel falou assim, Chico, você fala com eles, olha, tem gente que tem tanta fome, tanta necessidade, que é preciso saciar primeiro a fome do físico, do organismo físico, para depois entregar a mensagem espiritual. Diga para eles, tem gente que tem tanta fome, meu irmão, que não tem nem força para levantar a tal vara de pescar que você está dizendo aí. Então, nós precisamos entregar o peixe primeiro. Então, é nesse sentido, mas entregar esse peixe com amor. Né? Não é falar assim, pega seu peixe lá, o próximo da fila. Vai lá, o seu peixe já está lá disponível. Bora, não pode atrasar, vamos andar. Essa fila tem que andar e tal. Não é assim. Aí nós estamos faltando com o amor. E é justamente esse amor que não pode faltar. Porque senão o nosso gesto será um gesto simplesmente de solidariedade, sem qualquer ingrediente que os faça lembrar de nós quando nós nos encontrarmos lá no plano espiritual, falando, nossa, mas eu sou tão agradecido a você por aquilo que você fez por mim, porque você me recebeu de braços abertos. Mas e se Jesus chegasse para cada um de nós agora, nesse instante, e dissesse assim, o que queres que eu faça? Eu te faço. Às vezes nós ficaríamos tão surpreendidos, porque falaríamos, puxa, Senhor, se alguém tivesse com dor, né? Aí diria, tira de mim essa dor, afasta de mim essa dor. Se alguém, por exemplo, tivesse com uma prova, livra-me, Senhor, dessa prova, dessa provação, mestre. Não faz sentido pedir ao mestre que tire a prova, mas o mestre é que te entregue, que te deu essa prova. Essa prova é a oportunidade de promoção, de redenção. Essa prova está te analisando o quanto você aprendeu da lição. E percebamos, né, no dia da aprovação, o mestre está em silêncio. Não é assim na sala de aula? O professor fala assim, atenção, vamos guardar o caderno debaixo da mesa, colocar um lápis e uma folha de papel em branco. Aí começa o pavor, né? Ele falou assim, eu vou anotar a questão no quadro negro, vocês copiem e respondem. Então, começa aquele desespero. E a gente dá conta que o professor não dá dica mais, ele está em silêncio. Porque ele percebeu que o aluno está pronto. Então, ele experimenta o aluno quando o aluno está pronto. Então, se nós estamos repletos de prova na nossa vida, glória a Deus por isso, porque é sinal que Deus está confiando que nós estamos prontos. Prontos para fazer a diferença no mundo. Pronto para acender a nossa luz e dar o nosso testemunho de fé, que significa fidelidade, porque a palavra fé fica um negócio meio no ar, né? Qual que é a sua fé? Eu sou espírita cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, né? Eu sou budista. Não, mas eu estou dizendo quanto à sua fidelidade a Deus, os seus gestos, as suas ações caminham segundo as palavras que você professa por aí? Ou você anda dizendo assim, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então, não é bem assim. Nós precisamos que o nosso testemunho nas ações sigam o caminho que as nossas palavras estão balizando à frente. Porque primeiro começa na palavra. Depois é natural que venha a prova para que a gente dê
testemunho daquilo que a gente anda falando por aí. Então, como é que a gente pode pedir um mestre que afaste de nós a prova? Se a prova é justamente chance de subir um degrau, de passar ao ano que se segue, né? E que vai vir também outras e mais outras provas, de modo que na altura da experiência que cada um de nós desfruta, olha para trás e vê às vezes um adolescente, uma criança, desesperado diante de uma prova que a gente fala, meu filho, tenha paciência, isso aí vai passar. Né? E o filho olha e fala, mas você é meu pai, você não está sentindo a dor que eu estou sentindo? Calma, filho, eu já passei pela sua idade. Eu já tive esses conflitos. Olha como é que Deus é maravilhoso. Coloca em nossas vidas, nos faz nascer numa família, né? Onde há um pai mais velho, que já passou por toda a experiência da infância, né, da adolescência, da maturidade. E ele vai estar sempre à frente, na idade, a ser um ancião, um portador de sabedoria. E sábios seremos nós também, se tivermos ouvidos de ouvir, né, as experiências pelas quais ele já passou. E nós, muitas das vezes, dizemos, comigo vai ser diferente. Meu pai é de outra época, é uma pessoa que de outro tempo, né? Com ele foi de um jeito. Não, as experiências se sucedem, independente das paisagens em que nós respiramos, sabe? As paisagens independem, mas as provas são as mesmas, todas a nos convocar, dar um passo à frente para seguirmos esse caminho de verdade e vida que Jesus nos fala. E de olharmos, antes de fazermos a nossa, expressar aquilo que nós queremos, antes de falarmos, meu Deus, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, porque o mestre à nossa frente a nos dizer o que queres que eu te faça, né? Então, nós temos que pensar, né? O que será que seria melhor para nós enquanto espírito? Mas como descobrir isso, se não observar aquela frase do conhece-te a ti mesmo, né? Então, para se conhecer a si mesmo, é preciso olhar para o espelho da verdade, que nós chamamos consciência. Então, esse espelho da verdade, ou seja, analisar a nossa consciência. Porque onde é que está escrito mesmo as leis de Deus, gente? É na Bíblia? É na Torá? É lá no Alcorão? É no Bhagavad Gita? Onde é que está escrito as leis de Deus? E se eu não souber ler, ou se eu não for de religião nenhuma dessa? Eu não terei acesso às leis de Deus? Né? Não, as leis de Deus estão escritas na consciência, de modo que nós dormimos e acordamos com a nossa consciência. E ela está ali a nos defender ou a nos apresentar os deslizes que estamos cometendo. Então, consultemos esse espelho da verdade, que é a nossa consciência, e nos faz ver por dentro. E aí vamos confirmar que Deus também, se nós confiamos em Deus, há uma contrapartida, um outro lado da estrada, porque Deus também confia em nós. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, Jesus completa, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. Porque o caminho para chegar a Deus é o próximo. Por isso a caridade. E antes disso a fraternidade. Nos vermos como irmãos, entendermos que ninguém cruza a nossa vida ao acaso. Nós não nascemos na família ao acaso. Nós não estamos assim, juntamos os nossos trapos, né? No matrimônio, no casamento, ao acaso também. Estamos, assim, sendo conduzidos por espíritos de alta grandeza que vieram velar pelo nosso acerto. Aqueles que são os nossos protetores, o nosso anjo guardião, por exemplo, que vibra conosco a cada acerto, que se entristece quando tomamos o caminho de eu vou fazer do meu jeito. E aí sentimos que Deus está ao nosso redor, mas Deus não desce para errar conosco. E cada um haverá de recolher aquilo que nós viemos a fragmentar. Por isso a lição da reconciliação.
é preciso reconciliar depressa com o adversário, enquanto nós estamos a caminho com ele. Mas então, se nós confiamos a nossa vida em Deus, e a gente vê inúmeras mensagens aí no WhatsApp, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará, ele tudo fará, né? E nós vemos assim, eu entrego esse meu dia a Deus. Tá? E o que nós iremos fazer junto com Deus Todo-Poderoso, né? Nós seremos o braço que acolhe alguém, a palavra que socorre, que levanta um paralítico, levanta a esperança em alguém, porque nós não temos a força do Cristo, de Jesus ainda, né? Porque ele disse, vós sois Deus, hein? E não sabeis, podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, passa-te daqui para colar, e nada vos parecerá impossível. Mas é preciso antes estarmos com a fidelidade ao extremo, porque Jesus seguiu o que Deus ditava a ele, dizia, eu vos chamo de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho revelado. Então, vocês não são meus servos, me chamais de Senhor, mas eu sou o vosso irmão, e Deus é o Pai nosso, que está no céu. Então, tudo aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu vos tenho revelado. E o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então, se Deus espera também algo de nós, possamos ouvir no silêncio da nossa prece, porque a gente fala, o que eu vou pedir a Deus, né? O que eu vou pedir? Jesus falou, o que queres que eu vos faça? Eu não sei bem o que eu vou pedir. Será que eu devo pedir riqueza? Né? Será que eu devo pedir conforto, saúde, né? Prosperidade? O que eu devo pedir a Ele? Mas, olhando nesse espelho, reconhecer que ainda estamos paralisados em determinadas atitudes, né? Em que nós não ainda conseguimos sair, e que ainda carregamos as chagas dos leprosos, da vaidade, a chaga do orgulho, da indiferença, às vezes. Né? E por isso nós precisamos buscar vencer em nós, curar a nós mesmos, no exercício de curar o outro. Porque quem atravessa o nosso caminho, conforme nós dissemos, não chega ao acaso, e essa pessoa, às vezes, muitas das vezes, vem com os problemas que nós carregamos ainda conosco. E nós falamos, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Como é que palavra, onde eu vou buscar um verbo qualquer, uma palavra que possa consolar essa pessoa, se eu ainda não encontrei consolo para ninguém? Né? Se eu busco a compreensão dos outros, mas ninguém me compreende. Né? Se eu busco dizer a verdade, mas estou envolto de pessoas a mentir e a dizer fofoca ao meu nome, e a tirar o meu nome, a maledicência. Como superar tudo isso? E nós lembramos, fazei de mim, Senhor, o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver dúvidas, né, que eu leve a certeza. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas como acender essa luz? A nossa luz brilha muito mais forte. O amor pequeno que nós temos, sendo colocado, às vezes, em prova, junto a pessoas que são violentas, que odeiam umas às outras e que nos odeiam também, mas ainda assim amar. Amar o amigo e amar também o inimigo. É natural que não venhamos abraçar o inimigo com o mesmo enlevo e com o amigo, mas é não pagar o mal com o mal, sabe? É quando uma pessoa necessitar de nós, nós sejamos a mão estendida. O sorriso aberto, mais uma vez, para quem te feriu. E se fomos nós o equivocado, tenhamos a coragem moral também de chegar nesse irmão e falar assim, ele vai falar, aqui vieste, e nós vamos dizer, eu vim em nome do perdão, para te pedir perdão. Você me perdoa, meu irmão? Eu errei contigo, eu estava equivocado, mas eu estou disposto a modificar, eu quero ser uma pessoa renovada, eu me arrependi. Então, eu venho para esse momento de reparação. Mas antes eu preciso do seu perdão. Me aceita mais uma vez como seu amigo.
E assim, não é de uma hora para outra que esses laços de afinidades vão se reatar, mas é o primeiro passo não retribuir o mal com o mal, né? É dar a oportunidade do outro se sentir livre para caminhar mais uma vez e seguir a sua própria estrada, entendendo que o perdão liberta primeiramente a quem perdoa, porque aquele que feriu, muitas das vezes, pode vir a ferir novamente. Então, nós somos chamados assim, a sermos essa mão estendida, essa palavra de conforto, de consolo ao nosso semelhante. E nós temos que estar com a mente bem atenta, porque o mal não surge em nossos pensamentos conforme antigamente a nos induzir a fazer o mal pelo mal, o mal pela violência. Mas surge agora de uma forma assim muito sutil, que é preciso estar atento para não cair em tentação. Porque o mal surge pela voz de espíritos que nos procuram alcançar o nosso canal mediúnico e todos nós somos médiuns. Diz, mas eu nunca ouvi voz, eu nunca senti nada. Mas Kardec diz que todos nós somos médiuns. Alguns são mais ostensivos, né? Conseguem verbalizar, mas nós temos sensações, nós sonhamos, nós vemos os espíritos em sonho, fechamos os nossos olhos aqui, abrimos os olhos espirituais e vemos o mundo espiritual a nos cercar. Nós temos pressentimentos, né? Nós temos um sentido, assim, uma sensação de que está para acontecer alguma coisa. Então, é ter assim a sensibilidade de observar isso, porque muitas vezes, com sutileza, esses espíritos, às vezes, cobradores do passado, não são inimigos assim, que se tornaram inimigos porque não gostaram de nós, mas algo nós fizemos lá atrás, primeiramente, para despertar essa inimizade, e não reconciliamos naquela oportunidade com o adversário lá de outrora, mas agora, aproximando-nos uns dos outros, ainda reconhecendo deslizes que praticamos, esse espírito que às vezes é um cobrador do passado, que fala, não, eu quero acompanhá-lo, porque eu sei que ele não mudou coisa alguma. Mas ao observar a nossa iniciativa de melhorar, de pelo menos 1 milímetro que seja, caminhar para frente, ele começa a se sentir assim, e não faz muito sentido aquelas sugestões, mas muitas das vezes a sugestão nos chega assim a nos dizer verdade. Não existe verdade. Qual é a verdade? Verdade absoluta não tem. Então, que cada um siga a sua própria verdade. Né? O jeito que você acredita, o jeito que você faz, é a sua verdade. E que os outros aceitem a sua verdade. Porque você não precisa também modificar ninguém, mas que também ninguém venha te modificar. A sua verdade é a sua verdade, é por onde você vai. É o que você acredita. Essa é a verdade. Aí você começa a ficar meio, poxa, mas que pensamento esquisito é esse que está chegando aqui agora? Né? Que eu sou o dono da verdade. Aí o Emmanuel nos dá uma lição e fala verdade, quando o Chico pergunta. Era um grande espelho que Deus tinha em suas mãos e refletia a sua imagem, então era toda a verdade. Mas ele atirou esse espelho sobre a face da terra e esse espelho se espatifou em 1000 pedaços. E cada um pegou um pedaço desse espelho, julgando ter a verdade em suas mãos. E dizia, eu tenho a verdade. E você que vem com essas histórias para cá, para cima de mim, que eu não quero nem te ouvir. Afinal de contas, a verdade está comigo. Mas o outro fala, mas a verdade está aí comigo, você está equivocado. E começa-se essa briga, porque, conforme o tentador disse ali, não existe verdade, cada um tem a sua verdade. E aproveita esse espelho aí para ferir o outro. Fira o outro com a sua verdade, corte o outro, silencie o outro, transforma essa verdade dele numa mentira, porque a sua que deve prevalecer. Olha, o mecanismo sutil. Como resolver isso, se não lembrando daquele que disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade. Então, busquemos Jesus. E vamos, diante da provação, da luta, da dificuldade que veio nos surpreender, perguntar assim, e se fosse Jesus no meu lugar? Como é que ele agiria? Eis a verdade a te falar.
nesse caminho que você deve trilhar. Mas o tentador volta, né? Diz assim, caminho? Que caminho? Que, rapaz? Cada um faça o seu caminho. Não existe caminho. Qual o caminho? Você está indo para onde? Você não sabe nem para onde você vai. Você está perdido nesse mundo. Você não sabe, nas suas decisões, você não sabe o que tomar. Você não tem paz na sua casa, você não consegue, né, prover a paz na sua casa. Você pode até prover, né, o sustento do lar, porque você tem dinheiro, né? Você honra seus compromissos, tá? Mas e a paz? Vive em guerra, em briga. Então, meu amigo, siga o seu caminho. Vai ser feliz. Abandona tudo isso, chuta tudo para o lado, cada um passa o seu caminho e eu vou fazer o meu. E a gente começa a ficar perdido, porque essa sugestão nos afaga. Não é uma coisa que nos fere, mas nos afaga. Coitado de você, nessa situação, nesse dever todo que se abraçou. Ah, não, desce dessa cruz. Vai viver a sua vida, vai seguir o seu caminho. Você vai encontrar a felicidade. Abandonando os nossos compromissos, será que nós encontraremos a felicidade? Ou será que a felicidade está justamente nesses deveres, nesses compromissos, nessa superação, nessas arestas que nós vamos aparando, nesses relacionamentos que nós vamos tendo? Não adianta fugir para a montanha, viver como um eremita. Nós estamos perdendo tempo de vida. Perder tempo é perder vida. Perder tempo não é perder dinheiro. Perder tempo é perder vida. Oportunidade de viver, de nos amar uns aos outros. Então, busquemos o Cristo. Ele é o caminho. Como é que vamos seguir o Jesus se ele não está mais lá na cidade de Cafarnaum, não está mais lá em Jerusalém? Não, nós podemos seguir ele muito mais de perto do que muitos daqueles que seguiam os passos nas praias lá em Cafarnaum, junto aos pescadores. Nós podemos segui-lo mais de perto, seguindo as lições. Porque Jesus mesmo dizia aos discípulos mais perto, vós me chamais mestre, mas não fazei o que eu vos mando. Observai as lições que eu vos deixo, os meus discípulos. E se nós queremos ser discípulos, escutamos, hein? Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E vos ameis uns aos outros. Mas a sugestão volta. Afinal de contas, nós conseguimos reagir às duas, né? A sugestão quanto à verdade, a sugestão quanto ao caminho, mas o tentador volta e diz assim, meu amigo, você está perdendo tempo. A vida é uma só, hein? A vida é uma só. Vai aproveitar a sua vida, vai ser feliz. Né? Vai aproveitar, vai gozar os prazeres, tudo aquilo que você conseguiu juntar até hoje, vai gastar com você mesmo. Esquece essa conversa de caridade, esquece esse papo de ficar perdendo. Não, vai viajar, vai conhecer o mundo. Mas viajar para onde? Né? Nós temos que viajar para dentro de nós mesmos. Né? Porque não adianta a gente fugir de nós indo para Portugal, indo para os Estados Unidos, indo lá para conhecer as pirâmides do Egito. Né? Porque o devedor leva a dívida consigo para qualquer lugar que ele for. Ele pode estar morando aqui de fora, ele pode, não, vou mudar para Buenos Aires. A Argentina está melhor, né? Então, vou aproveitar lá aqui, vou para lá. A dívida segue contigo. Não, vou mudar para a Inglaterra, vou aprender inglês, eu vou ver lá, né, visitar aqueles lugares que eu sempre quis conhecer, mas não conheço a mim mesmo. A vida é uma só, diz o tentador. Aproveita enquanto você tem saúde. Depois você não vai conseguir escalar lá as pirâmides do Egito. Aproveita, gasta a sua energia com o que você tem, né? O que você juntou. Você é merecedor, foi você que construiu esse império aí, essa riqueza toda é sua, é fruto do seu suor. E aí você vai caindo nessa lábia, mas você acorda e fala, peraí, e Jesus? Como é que foi a vida dele? Porque a lei de Deus não está só na consciência, a lei de Deus veio Deus mandou a boa nova numa vida. A vida de Jesus é o nosso exemplo. É por isso que ele, segundo os Espíritos, diz,
dele via para toda a humanidade. Então, tenhamos a vida de Jesus como nosso modelo para a nossa vida. E ele não fugiu às responsabilidades. Ele ensinava com amor e também com firmeza. Né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque tudo aquilo que foge disso prossegue do maligno. Hein? Então, a nossa fala, de acordo com o nosso proceder, a grandeza da nossa vida depende da grandeza dos nossos ideais. A felicidade que nós tanto buscamos não está em destruir o outro para alcançar o topo da felicidade, mas em erguer o fraco. O forte deve erguer o fraco. Afinal, Deus me fez forte para quê? Para subjugar o outro? É um equívoco. Como é que Jesus agia? Ele dizia, eu sou o servidor, eu vim para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade. Então, nós temos que seguir esse que nós chamamos de mestre. Né? Então, se temos a capacidade intelectual, não é para desprezar aquele que tem a dificuldade de conciliar ideias, de argumentar, mas vamos criar também a desenvolver as suas potencialidades. O professor está aí para ensinar o aluno e não para simplesmente reprová-lo, dizer, esse menino não tem jeito, ele não tem saída para ele. Aí é o professor orgulhoso querendo tão somente que as notas dos alunos mostrem o quanto ele é um bom professor. Não. O professor vai de encontro àquele que tem dificuldade. E a alegria do professor é ver o aluno, que o aluno aprendeu e que venceu a prova, que venceu a dificuldade. Então, meus irmãos, para finalizar o nosso estudo, para que a gente tenha consciência de que a dor em nossa estrada, aquela dor que aconteceu lá com aqueles 10 leprosos, e que muitos deles, porque voltaram à mesma vida que trouxe a enfermidade, naturalmente vieram adoecer novamente. Né? Então, que tenhamos a certeza de que a dor é uma professora particular que chega individualmente a cada um a nos ensinar ali, ó, de boca a ouvido. Né? Por mais que tenhamos familiares, amigos, companheiros que nos ajudam a passar pela enfermidade, pela luta, mas quem está sentindo a dor é o paciente. Né? E a prova está ali, junto dele. E que venhamos crescer com essa dor, com essa enfermidade, porque superado a mazela que temos por dentro, a dor desaparece. Uma vez aprendida a lição, para que ela vai continuar ali? A professora particular perdeu o sentido, eu já fui aprovado, já passei de ano, não preciso mais dela. Então, a prova é prova de amor. Né? Então, para finalizar, a poesia de Chico Xavier, na psicografia de Chico, que chama A Dor. Vi a dor cavalgando em negra estrada, qual megera da sombra em noite escura. E perguntei, ralado de amargura, por que nasceste, bruxa desvairada? Por que ostentas a espada, estranha e dura, sobre o seio da vida atormentada? Transformando em pó, cinza, nada, todo sonho de paz e de ventura? Mas a dor respondeu-me, cala-te, amigo. Na torturada senda em que eu prossigo, o veneno do mal morre infecundo. Sem o meu gládio que salva pouco a pouco, o homem permaneceria cego e louco em tenebrosos cárceres do mundo. Que Jesus, então, nos abençoe. E quando a provação ou a dificuldade chegar, agradecemos a Deus também, ainda na prova, na dor, porque estamos unidos com Ele. E Jesus segue conosco. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o final dos tempos. Que Deus nos abençoe e Jesus nos auxilie a mantermos de pé, encorajados para combater o bom combate. Uma boa noite. Obrigado.